Boa noite, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um. Nesse vídeo, eu irei falar um pouco sobre o dever de cada um carregar a sua cruz e também falarei um pouquinho dos confrontos errados que estão acontecendo na minha humilde visão. Mas primeiro vamos falar sobre a cruz. Cada um deve levar a sua cruz. Lucas 9, 23 ao 27. Então disse a todos: se alguém que vir após mim, negue a si mesmo, torne, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, a salvará. Que adianta o homem ganhar todo o mundo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer um de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem. Quando vier na tua glória e na do Pai e a dos santos anjos, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Oh, quando analisamos esse texto, quando Jesus manda negar a si mesmo, é negar nosso ego, é negar a carne, é negar as nossas vontades e o seguir, o servir. Então, quando vamos aprofundando, vamos chegando em uns campos muito perigosos, né? Paulo foi um homem de Deus que ele abriu mão de tudo. Ele aceitou ser açoitado, ele aceitou ser preso, ele aceitou tudo sem reclamar, porque Deus estava com ele. Jesus estava com ele. Ele negou-se a si mesmo. Quando analisamos esse texto, nós estamos negando a Jesus, não a nós mesmos, porque está virando muito folclore e pouca palavra, né? Eu vou eu vou mais para frente entrar no mérito dessa coisa. Quando analisamos a dificuldade que temos para servirmos a Deus e abrir mão de muita coisa, a gente não quer abrir mão, né? Vamos supor, hoje tem futebol na televisão. Muitos deixam de ir em compromissos de evangelização para ver o futebol, porque não pode abrir mão do futebol. Muitos deixam de ir numa vigília porque tem que ver a novela. Não pode abrir mão. Muitos, para ter um carro de luxo, aumenta suas horas de trabalho para não ir, não participar das coisas de Deus, porque está servindo à vontade da carne, o seu próprio ego. Ele trabalhou já para o alimento da carne, só que ele tem que fazer mais para alimentar seu ego e a sua vontade maior, que é de ter o carro, porque o homem precisa viver do seu suor. É necessário que ele viva do seu suor. Só que ele vai se afastando de Deus para deixar a carne o dobrar, deixar a carne fazer dele
um ser vazio do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez eu estava ouvindo um vídeo no qual isso tem uns 5 anos. Tinha um presbítero de uma igreja que o pastor tinha muito medo de questionar por que ele ficava dormindo no horário do culto. Ele pregava, ele cantava, ele participava de todos os movimentos da igreja, mas sempre ele estava escorando em algum lugar para que para descanso. E o pastor sempre encucado. O meu presbítero de vez em quando está dormindo no altar. Como assim ele está dormindo? Muitas das vezes ele estava no altar e estava com cheiro de graxa forte, porque não tinha tempo de tomar nem banho para ir na igreja, para ir servir a Deus. Aí quando foram puxar a história, o rapaz era mecânico. No trabalho, alegria, cantando os louvores, cantando, só que ele saía às 4 da manhã de casa, trabalhava longe. E ali ele trabalhava, a igreja no meio do caminho até casa. Se ele fosse na casa, ele não podia voltar. Ele levava o terno, ou a roupa, né? E saía do trabalho e ia para a igreja, tomava banho na igreja quando dava tempo, se vestia e ia. Esse era a rotina dele. Nunca deixava de adorar o nome de Deus. Nunca falou isso do sacrifício dele, da carne, para servir. Ele servia com alegria. Então o pastor, quando o questionou, que ouviu a história, mas por que você não fala? Ele, não, é minha cruz para me carregar. Era a cruz do Jó, é a cruz dele, que ele entende que ele tem que tocar, porque ele quer servir de coração e alma a Jesus. Ele quer, ele quer abrir mão. E isso, ele não deixa faltar o pão para sua esposa e filhos. Ele não deixa de dar atenção à sua família, à sua casa. Mas nos dias de Deus, que é todos os dias, ele está, quando não está na igreja, está no trabalho cantando, em casa adorando a Deus, conversando com Deus. Homens com essa conexão são poucos. Muitos querem aprovar-se a si mesmo. Eu posso, eu quero, eu faço. Não, não é assim que funciona. Nós não somos capacitados para tudo. Uns nascem com dom de ensinar, outros nascem com dom de pregar, outros nascem com dom de construir casas, outros de criar um carro, o outro, cada um nasce com a sua vocação. Ninguém nasceu sabendo tudo, pois o único que sabe tudo é Deus. Nós temos uma capacidade de 1%, usamos 2% da capacidade do cérebro. Quando para hoje se torna gênio, quando consegue, acho que 5 ou 6% da capacidade cerebral. Nós somos atrasados, mas vamos voltar. Quando você nega a Cristo e se coloca como centro, eu sei o que eu falo que é, a minha doutrina está certa, o meu momento está certo. Você não está negando a si mesmo, você está se matando na fé. Você está matando você na fé
e matando quem à sua volta está. Minha visão, gente, não é como eu vou dizer, é, meu modo de pensar, né, de ver a Escritura, meu entendimento da Escritura, né? Negar a hora do futebolzinho, se não tiver, isso é momento de lazer, Deus não proíbe o lazer. Mas no momento que você deixa de servir a Deus para o seu lazer, você entra naquilo de não se negar à minha vontade em primeiro lugar. O que eu desejo em primeiro lugar. Eu gosto de ver meu futebol, mas se caso eu tiver modulando algum estudo, ou lendo, ou conversando com Deus, eu não vejo futebol. Ah, e você é santo? Sou não, gente. Tenho meus erros. Sou humano, vou repetir, né? A gente é humano. Só que os humanos tá tão ciente e consciente de que eles é o centro, que agora, gente, eu não vou usar uma referência bíblica. Vou falar a minha visão sem uma referência bíblica. Por quê? Porque esse texto em si já vai englobar essa outra questão que eu irei comentar aqui. Eu fico, por causa do canal, eu fico observando o YouTube, que quem puder, gente, inscrever aí no canal, deixar um like, eu fico muito grato. Eu fico analisando os contextos, mas é uma brigaiada. O, o confronto que Deus fala que a gente deve ter é contra Satanás. Não é o confronto contra o irmão em Cristo. Não é o confronto de acharmos que nosso entendimento, a nossa interpretação é melhor, que podemos matar a fé. Eles, desde estar combatendo o mal no campo, estão se combatendo e se destruindo. É, estão se destruindo. E pior, está envergonhando o nome de Cristo em debates com macumbeiros. Não, se você não debate com macumbeiro, se a sua sabedoria, se você negou a si mesmo e entendeu o que Jesus pregava, o que Paulo pregou, o que Abraão pregou, o que João Batista pregou, você não irá debater. Você irá amá-lo e de alguma forma, com sabedoria, você irá trazendo aquela alma para Cristo. Mas hoje eles preferem ficar se destruindo. Ah, eu sei a minha teologia, ela é muito superior e tal e coisa. Só que os filhos da luz não têm prudência. Os filhos das trevas têm. Eles conseguem fazer a conversão de mais ateus do que esses debatentes em cristãos. Porque eles são prudentes, os da luz não é. Os da luz, quando está confrontando os das trevas com a sabedoria humana, aquela pose, né? Eu sou teólogo, eu sou isso e tô aqui e tal. E dali, dali. Aí, na sabedoria das trevas,
O macumbeiro, ó, nada de braçada com aquele escândalo, com aquele vexame, com aquela falta de amor. Eu vi hoje, agorinha, um pastor debatendo com os macumbeiros, ele todo cheio com pulmão, aonde ele foi o erro dele. Pecador resgatando o pecador. Eu olhei aquilo, falei, meu Deus, a gente somos pecadores. Só que quando você está na luz, buscando a luz, seus pecados todo dia é remidos. Você é perdoado porque o seu joelho e a sua mente está ligada ao trono do Pai, está ligado ao conhecimento do Pai. Não é pecador resgatando o pecador. É aqueles que conhecem a luz, que pecam, como todos pecam, resgatando para a luz, para o entendimento, para a vida ao lado de Cristo. Entendeu? Esse é o ponto. Aí, quando eles não estão em debates teológicos com o macumbeiro fazendo vergonha, estão brigando entre si. Se a energia que eles gastam provando pontos fosse gastas com a negação da carne e do achar que são maiores, que são melhores, fazendo a obra no campo, quem sabe, né? Quem sabe? É um desgaste emocional muito grande. Não estão negando, estão fazendo a teologia que gera ateus, a teologia que podem matar almas, que pode fazer tudo. Como eu sou filho da luz, mas na minha casa toca rap, funk. Como eu sou filho da luz, na minha casa rola bebida alcoólica em demasia. Como eu sou filho da luz, na minha casa acontece de tudo. E eu aceito. Como filho da luz, não. Aonde há luz não existe trevas. Existe guerras, aflições, tribulações, mas lá está Jesus apoiando. Ele nunca irá faltar. Quando eu converso muito com pessoas ateias, eles falam, o Jesus que vocês pregam, ó como é que eu ouço. Fica satisfeito com os exemplos. Nossa, que calor é esse, meu Deus. Com os exemplos que são dados. Aí você para, porque você perde o argumentativo. Porque o mesmo acesso que eu tenho a esses debates, aos escândalos, eles também têm. Esse Jesus aprova o adultério. Esse Jesus aprova a venda de intimidade na internet e ir para podcast falar que é serva de Deus, que é filha da luz, mas vendendo no OnlyFans foto pelada. Aí escândalos um atrás do outro. Aí não temos como argumentar que Jesus falou, ensinou para não escandalizarmos.
Outro dia eu tentando converter um ateu, aí a gente, no diálogo, porque a gente dialoga com carinho, ele virou para mim e falou a seguinte frase: se não tem respeito nem entre vocês, brigas, brigas. Porque aqui teve um escândalo aqui que pastores trocando soco dentro da igreja. Aí você já perde o seu argumento. Eles eles têm todos os motivos para derrubar o argumento da gente. E continuam debatendo, continuam escandalizando, continuam fazendo vergonha, porque não pode negar a si mesmo, preferem negar a Cristo. É templos da escuridão, é templo não sei do que da iluminação, é as borboletas saltitantes não sei do que, é não sei mais o que. Enquanto o debate não for no campo contra as drogas, a fome, a desigualdade, contra o ego, contra a soberba, contra o preconceito, contra a divisão racial, contra a desigualdade. Enquanto a Igreja de Cristo continuar aceitando ideologias sem as combater, aceitar, acolher, vinde a mim como estás, que serás transformado, tu e a tua casa. Não vinde a mim, fica como estás. Enquanto membros, enquanto pessoas dentro do templo for mais importante que membros no corpo de Cristo, iremos continuar passando vergonha. Enquanto a luz estiver em guerra, as trevas estão deitando e rolando. Enquanto a luz estiver em escândalos, as trevas estão só no sapatinho. Hoje em dia, não tenho nada contra o trabalho deles. Hoje quando dá 8 horas da noite, quando você abre a parte de live do YouTube, do Kawaii, do Instagram, de qualquer rede social, tem 10, 15, 20 pessoas de religiões satânicas falando e usando as falas desses seres que falam que é da luz em debates, rindo e gerando mais ateus, gerando mais filhos de Satanás, mais pessoas para as encruzilhadas, mais oferendas a Lúcifer, mais sacrifícios de criança. Eu não sou um debatedor. Eu vou transmitir aquilo que Deus manda. O que Ele coloca no meu coração, eu irei falar. Não irei debater, eu não entro em debate. A, a construção de um debate, ela requer muita prudência. Menos eu e mais Deus. Mas hoje é mais eu e menos Deus. É um mandando o outro calar-se com autoridade. Uma brigando com o outro. Enquanto essa briga continuar, porque o povo não quer negar a si mesmo. O povo quer status, dinheiro, aquilo que a carne o faz se sentir privilegiado
Eles querem um galardão na terra, eles não querem um galardão no céu, né? A pregação hoje, ela é linear, ela não se espalha, ela entra numa linha e vai. Homem, 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 foi isso. Querem shows bonitos, né? Querem luzes, câmera e ação. Mas Jesus que é bom, eles não querem. Hoje um show evangélico é mais um show pirotécnico do que um show para Deus de pregação. E agora, gente, eu vou entrar ainda mais um pouquinho para me encerrar o vídeo. Eu vou falar um pouquinho aqui. Hoje o tempo de palavra na igreja, nos templos em gerais, é muito pouco. 15 minutos é muito pouco. Aqui, ó, eu não estou pregando. Eu já estou aqui há 27 minutos. Que estou falando pausadamente, com entendimento, com carinho, sobre um pequeno texto de Lucas. Você imagina um pregador que tem o dom da pregação, que Deus deu ele, que ele está ungido e remido no sangue de Jesus. No mínimo ele precisa de 1h40, mas eles dão ele 15 minutos, 20. Tem umas que acha bonito, dá 30. Aí no culto canta primeiro as irmãs, canta os irmãos, o corinho, canta, 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 canta. Aí um dá um testemunho, outro dá um testemunho, mas assim, superficiais. Os hinos, todos cantando o homem, não tenho nada a ver com isso. Mas na hora daquilo que alimenta a alma e fortifica o espírito, é 20 minutos, 15. Porque a palavra não enche igreja. A palavra faz membros fiéis. Esse circo está enchendo o inferno. Deus me perdoe se eu tiver errado. Me corrija. Então, vamos querer membros do corpo de Cristo, não igrejas cheias de pessoas aleatórias. Vamos combater no campo, não de falácias bonitas. Vamos parar com esses debates ideológicos de teologias idealistas, que a própria teologia não foi feita por Deus, foi feita pelo homem. E eles ficam se destruindo, se ofendendo, né? Então vamos parar, gente, vamos pregar. Eu tenho uma senhorinha que eu sigo aqui, eu gosto porque ela bate pesado. Ela bate, ela bate. Ela não tem medo de dar couro, não. E de tomar. Porque ela entendeu que se não tiver firmeza, o negócio irá desandar. Estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo pior do que todas as piores eras de blasfemia, de paganismo da história da humanidade. Hoje só se fizeram deuses novos para o paganismo. Hoje é cantor, jogador de futebol, esses teólogos. Ai, teólogos. Que cobram 100 mil reais para ir na igreja pregar. Se não tiver 100, eu não vou. Vou fazer o quê aí? Não tem dinheiro para mim? Aí eles se sacrificam lá e levam ele por 100 mil. Aí ele fala 5 minutos e vai embora, rindo. E um monte de gente batendo palma. Só que Jesus também vê isso. Também não. Ele vê primeiro, né? Jesus e Deus vê primeiro, depois nós.
a idolatria ao homem. O paganismo hoje é o homem. Muitos estão deixando de alimentar seus filhos para pagar 800 mil, 2.000 reais em congresso para ouvir homens. Sim, nesses congressos há 2, 3 homens sérios, mas a maioria está ali pelo dinheiro. Tanto que num congresso aí eu vi superficialmente. O que foi para pregar a palavra, nunca mais foi convidado. O que bateu, o que falou do dízimo, o que falou da oferta, falou da enganação, falou de tudo. Ele não foi mais convidado, porque ele não ia gerar lucro. A palavra de Deus não gera lucro. Jesus chamou os comerciantes do templo de ladrões que estão roubando o povo de Deus. Ô, gente, vou encerrando por aqui. Quem puder novamente se inscreve, vou pedir novamente, se puderem inscrever no canal, dá uma ajuda para nós aí. Que Deus abençoe, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um. Amém?